vamos falar sobre ciclones tropicais, ciclones extratropicais e tornados. Os ciclones são fenômenos naturais causados pelas massas de ar que se formam nos centros de baixa pressão. Comumente, reportagens exibem o fenômeno sem distinguir os tipos de ciclones, acompanhados de tempestades em que os ventos giram de forma circular. Os ciclones de origem oceânica podem ser denominados ciclones tropicais e ciclones extratropicais. O termo furacão representa a nomenclatura de ciclone tropical nas Américas. Já na Ásia é chamado de tufão, enquanto que a Oceania o denomina ciclone tropical. Nomenclaturas distintas para o mesmo fenômeno. Estes furacões são mais frequentes no hemisfério norte. Isso se deve a essa porção do planeta possuir mais terras emersas que oceanos. É como se o hemisfério norte fosse uma pequena piscina infantil e o hemisfério sul uma piscina olímpica. Quanto maior o volume de água no hemisfério sul, mais lento será seu aquecimento. Assim, o hemisfério sul possui temperaturas inferiores a 25 graus Celsius durante todo o ano. Ao longo de todo o verão, as águas no hemisfério norte são aquecidas lentamente, atingindo temperaturas superiores a 27 graus Celsius quando o outono já estiver chegando. Entre agosto e novembro, abre-se a temporada de furacões no hemisfério norte. Para que os furacões ocorram, o oceano deve estar com temperatura superior a 27 graus Celsius. Esta temperatura elevada leva à formação de uma zona de baixa pressão atmosférica e à formação de nuvens carregadas, cumulonimbus. Eu conheço aquela nuvem, é uma cumulonimbus. As cumulonimbus também podem ser denominadas nuvem de trovoada, com base entre 700 e 1.500 metros e com topos chegando a 24 e 35 quilômetros de altitude. Nas camadas superiores da atmosfera, o ar frio, portanto, alta pressão, acaba migrando para as zonas de baixa pressão, gerando um ciclo de movimentos ascendentes e descendentes do ar entre a baixa pressão e a alta pressão, além de girar em movimentos circulares, migrando em alta velocidade ao longo dos oceanos até alcançar os continentes. Os furacões podem durar vários dias e atingir diversos países ao mesmo tempo. À medida que o furacão se desloca para o continente, sua velocidade reduz até a sua dissipação. Existem 5 categorias de furacões. Ela se diferencia de acordo com a velocidade do vento. Os furacões de categoria 5 podem alcançar velocidades superiores a 250 km por hora. No Brasil, os furacões são raramente registrados, mas em 2004, um furacão de categoria 1 foi registrado em território brasileiro. Já os ciclones extratropicais são formados fora das zonas tropicais, em áreas oceânicas. As massas de ar quentes migram das regiões equatoriais, baixa pressão, para além das regiões tropicais e acabam, por sua vez, se chocando com as massas de ar polares, gerando uma zona de instabilidade atmosférica, em virtude das diferenças de pressão atmosférica entre estas massas de ar. Assim como os ciclones tropicais, os furacões, os ciclones extratropicais podem também durar vários dias. No Brasil, as regiões que mais sofrem com os ciclones extratropicais são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, por se localizar exatamente fora da faixa tropical brasileira. Já o tornado é uma tempestade convectiva em que se forma uma coluna de ar giratória que se desloca entre as velocidades de 60 a 500 km por hora, em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Os ventos deslocam as massas de ar frias em direção às zonas de baixa pressão, provocando a formação de uma zona de instabilidade atmosférica em forma de funil. Os tornados são fenômenos tipicamente continentais, com ocorrência em diversas áreas da Terra.
O tornado é o fenômeno meteorológico mais destrutivo de todas as perturbações atmosféricas. Com duração de até 1 hora, é um fenômeno pontual, atingindo áreas pequenas, se comparado às áreas de um furacão. A escala Fujita mede a intensidade dos tornados. Deve-se destacar ainda que as condições geomorfológicas, como nos Estados Unidos, podem criar um corredor de formação de tornados. Neste caso, com o aquecimento da superfície potencializado pela continentalidade, é criada uma zona de baixa pressão próxima ao solo. Os ventos frios do Polo Norte, que migram para o Golfo do México, se chocam com os ventos quentes provenientes do sul, gerando uma zona de instabilidade atmosférica. Além do movimento do vento horizontal, o ar frio nas camadas mais elevadas da atmosfera migra para o solo, favorecendo a formação do funil da tempestade, e o ar quente sobe, potencializando a ação dos ventos. A indústria cinematográfica tem produzido diversos filmes e desenhos animados que retratam este fenômeno, como no clássico O Mágico de Oz. Por causa do risco à vida, são construídos alçapões como local de abrigo até que a tempestade passe. Quando a nuvem de funil se forma sobre as águas oceânicas, o fenômeno é chamado de tromba d'água. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!